Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Canoas Podcast, o podcast do grupo O Timoneiro de Comunicação e Mídias. Hoje é mais um episódio da nossa série Empresas e Negócios e recebemos a empresária Janaína Souza, sócia da Sais Informática, empresa canoense que atua há 27 anos na área da TI e que nasceu em um quarto e hoje já tem uma base com mais de 70 mil clientes cadastrados. Nós vamos falar sobre a história da Sais, da história da Janaína também, que atualmente faz parte da diretoria executiva da SIX Canoas, como vice-presidente de núcleos e é diretora da Federasul, no Conselho da Mulher Empreendedora do Estado. Falaremos sobre mercado de TI em Canoas e os desafios e vantagens de empreender em família, já que ela é sócia do marido Sandro da Silva, e também de empreendedorismo feminino. Então pega um café, uma água, um chimarrão, fica até o final desse papo. Seja muito bem-vinda, Janaína. Ai, obrigada, Vanderlei. Que lindo, até me emociono, assim, com essa abertura, porque resume um pouquinho, né, do que eu sou, do quanto eu gosto dessa vida que eu escolhi. E que empreender não é fácil, né? Mas é muito, tem tudo de bom aí. Muito Legal. bom. Obrigada pelo convite. Obrigado por estar vindo aqui com a gente no estúdio OT Play, onde a gente grava o Canoas Podcast. Eu sou o Vanderlei Dutra, você me acha no @Vanderlei Dutra nas redes sociais, onde eu falo também sobre comunicação estratégica, podcasts, o universo do impresso, do jornal, tudo mais, lá a gente conversa, tá? Aproveita, tá chegando aí agora, te inscreve no nosso canal aqui no YouTube e aperta no sininho, porque toda vez que tiver episódio novo, você recebe uma notificação na tela do seu celular. Na produção do Canoas Podcast, na parte de operação, técnica, o time do Canoas Podcast, tem ainda Simone Dutra, José Carlos Rodrigues, o Zeca, a Sinara Dutra e o Guilherme Klaus, o famoso Gui. Janaína, 27 anos de Sais Informática, né? Que a gente falou aqui que nasceu no quarto, tu vai explicar isso pra gente. Sim. Fala um pouquinho como é que foi essa construção e eu queria que tu já desse um recorte dizendo assim, ela já foi loja, hoje trabalha mais na gestão, o que era a TI, o que era a Sais há 27 anos, por onde que passou na prestação de serviços e onde está hoje? Maravilha, vamos lá. A Sais realmente começou no quarto do Sandro, né, o meu marido, há 27 anos atrás. Do quarto ele passou para a sala, da sala foi para a garagem. Tudo isso na casa do pai dele ainda. Foi ampliando. Foi ampliando. E muito focado, assim, em assistência técnica. Era isso que ele fazia, né? Ele gostava muito de consertar. Desde criança, minha sogra fala que ele adorava abrir as coisas e depois montar de novo. Focada em hardware. Em assim. hardware. Bem assistência técnica, aquela garagem com manutenção. E assim foi indo. E foi crescendo, foi se estruturando, daí passou para a Sais, a sede que a gente tem hoje no bairro Niterói, né? Isso a empresa já tinha uns 4, 5 anos. E daí foi indo. Quando eu conheci o Sandro, que eu conheci o Sandro trabalhando, eu era gerente de um laboratório de citopatologia e anatomia patológica e ele prestava serviço lá. E aí nos conhecemos lá e eu pensei, nossa, casei com um homem empresário, né? E cadê o dinheiro? Eu pensava, é o cara da TI, né? E realmente via que ele trabalhava muito, mas não tinha essa gestão, né? Que a gente sabe hoje, cada vez mais, que é necessário. Gestão de pessoas. Ele era muito operacional. Muito, muito operacional. E aí eu me convidei a sair do laboratório onde eu era gerente e vim trabalhar com ele, né? Isso já faz 17 anos. E quando eu cheguei ali, eu vi exatamente isso, assim, né? Tinha muito cliente, muita estrutura para atender, mas faltava essa parte realmente de gestão, essa parte organizacional. Tanto das pessoas, como do marketing, dos fornecedores e dos próprios clientes. E a partir daí a gente começou a trabalhar, né? Muito trabalho, né, Vanderlei? Muito trabalho, muita consultoria, muito dar errado, depois dar certo, né? Nós tivemos a loja, como tu falou, a gente foi convidado para montar uma loja, um amigo meu muito querido me convidou, vem para Esteio, abrir uma loja aqui e tal. Não consegui manter, mas porque faltava muito da gestão, assim, sabe? Muito de trabalho, é de tu realmente olhar para o teu negócio, aprender e ter humildade para reconhecer. Eu acho que o grande papel é esse, assim, né? De ter essa humildade. Ainda mais na área da tecnologia que o tempo inteiro está se modificando, né? Sim. Então, assim, lá atrás era muita manutenção. Hoje, muita gente que tem um pouquinho de aptidão vai para o YouTube. Exato. Aqui na plataforma que a gente está aí já descobre um monte de coisa de como Sim. resolver. Então, deve ter diminuído muito isso ao longo do tempo. Lá atrás era tudo uma caixa preta para todo mundo. E a compra também, né? A gente comprava material de informática em loja. Hoje
muita gente compra só Compra pela internet, online, direto. Então assim, assim, foi mudando, o setor mudou muito ao longo desse tempo. E aí vem a pandemia e nos acelera ainda mais, né? Então, assim, hoje a TI, ela não é mais o laboratório. A SAIS faz isso, a gente ainda continua fazendo. Manutenção, tem aquele cliente que tem, quero trocar uma fonte, quero fazer upgrade. A pandemia acelerou muito isso também, porque todo mundo foi para home e aí precisava, né, melhorar os seus equipamentos para trabalhar de casa. Sim. Então, a gente faz muito isso ainda, né? Troca o HD para um SSD para melhorar a performance. Mas vocês não prospectam isso? Não, é o nosso foco. Isso é assim, aquela base dentro desse 70 mil da pessoa que há 20 anos comprou um computador com vocês e diz assim, eu quero agora, tá dando um problema aqui, daí vocês continuam atendendo para não perder esse vínculo. Sim, e muitas empresas, né? Porque como a gente está agora focado em gestão de TI, que é ter aquele cuidado, principalmente da parte de segurança das empresas, né? A gente sabe que hoje, que não tinha 27 anos atrás, essa questão de hacker, né? Essa questão de perder os seus dados, tanto pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, a gente vem muito focado nessa parte de segurança dos dados. E manter aquela empresa com performance, né? Porque o equipamento que tu comprou há 4 anos atrás, hoje, talvez não faça o mesmo serviço, né? Dentro da empresa. Então, a gente procura estar sempre colocando à disposição do empresário, né, do gestor lá dentro da empresa onde a gente faz a gestão de TI, que ele fique competitivo, que ele tenha performance no seu negócio e que ele seja o melhor, né? Que a gente possa oferecer sempre o melhor para ele e segurança, principalmente. Do ponto de vista do modelo de negócios, isso é mais interessante porque tu não faz vendas pontuais, tu tem um acompanhamento e um vínculo de longo prazo, né? É isso aí. E aí tu tem mais agilidade também. Então, teu funcionário também não fica parado, né? Tu tá na loja, por exemplo, parou o teu computador. Se tu não tem uma empresa que cuida da gestão de TI do teu negócio, tu vai ter que ficar na mão de uma assistência, de uma outra empresa e ir atrás, correndo risco até de perder os dados. Se tu tem alguém que cuide disso para ti, tu tá sempre com segurança. Tu sabe que prontamente vai ter um técnico para atender o teu funcionário lá que tá parado. É um modelo parecido com um seguro, né? É, mais ou menos Tu vai isso. pagar para ter aquele serviço e alguma emergência que tu tiver. Se não tiver, ótimo, né? Mas se tiver, tu tem a equipe lá. Tem a equipe à disposição. Sim, inclusive sábado, domingo, a gente atende muitas empresas, né, que não param, empresas de shopping. Então, a gente tem sempre uma equipe lá, sempre à disposição para resolver os problemas. E a segurança de dados é possivelmente a área disso tudo que mais vai ainda avançar e que mais as empresas vão precisar, né? Sim. Porque tem a parte de legislação, LGPD, por exemplo, tem toda uma questão regulamentar, né, que tem que estar se adequando o tempo inteiro, em constante adequação, e tem também roubo de dados, roubo de senha, isso Cada tudo. vez mais. E os empreendedores que ainda não se deram conta que talvez no negócio dele ele ainda não tenha tido um problema com isso, infelizmente, logo ali na frente vai descobrir, ter, né? isso tá demais. Aumentou muito também em função da própria pandemia, né? Muito acesso aos dados, e aí tu perde os teus dados, que é o bem mais valioso, às vezes, da própria empresa, né? Até como pessoa física, e aí o transtorno que isso vai te gerar, sabe? Então, é esse cuidado, é esse olhar. Hoje a SAIS tem esse olhar gerado para a gestão da TI mesmo, né? Como um todo. E muito humanizado, que é isso que a gente quer quebrar um pouco, né? Essa parte mais robotizada que vem vindo, a gente quer voltar para uma gestão de TI humanizada. É saber que do lado, atrás daquele computador tem um usuário, né? Sim. E aí aquele usuário tem as suas demandas, tem as suas necessidades, que a gente possa estar atendendo sempre que possível para que ele possa também entregar mais produtividade no trabalho. A tecnologia na velocidade de tu conseguir resolver um problema é super importante. Mas eu acho que todo mundo prefere ser atendido por alguém, né? É isso aí. Porque fica muito impessoal, tu não consegue resolver, não adianta, né? Na comunicação, por exemplo, que é algo que eu trabalho muito, né? As ferramentas, os algoritmos, eles trabalham, nossa, de uma forma sensacional. Mas delegar tudo para o algoritmo faz com que tu te torne mais um. Exato, né? é só mais um número, né? E tu aí fica impessoal, que tu vai ficar, de repente, com ou um perfil de Instagram igual ao do teu concorrente, ou, de repente, um serviço que fica muito similar um ao outro, né?
E às vezes o diferencial que tu pode entregar é esse atendimento humanizado, né? É essa assessoria, né, que eu digo. Às vezes o cliente me pergunta, eu quero uma máquina gamer pro meu filho, né? E aí tu vai montar aquela máquina exatamente como ele precisa. Para que jogo ele vai jogar, né? O que ele vai fazer com aquele produto. Então, assim, não é oferecer só por preço, né? Mas é oferecer de acordo com a necessidade. Uma empresa de arquitetura, ele pede uma máquina com uma configuração superior às demais. Então, é oferecer que ele consiga realmente fazer uma entrega de trabalho, né, com valor e bom, sem travar, sem trancar. E hoje em dia a gente fala muito, né, que tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que entregar. Então, a SAIS quer ser esse apoio aí, né, fazer essas entregas. E uma base de 70 mil clientes. Sim, é um monte de gente. Gente. A gente tem cliente que está conosco há bastante tempo. Tem que cuidar o serviço que vai lançar, porque depois tem que conseguir dar conta, né? Sabe que a gente, há uns 2 anos atrás, a JBL me procurou para que nós fôssemos assistência técnica deles, né, autorizada. E para mim aquilo era um orgulho, assim, né? Meu Deus, eu fui convidada para ser autorizada da JBL. Mas na pandemia mesmo, ali, eu me obriguei a ter que pedir o descredenciamento porque eu não conseguia dar conta. E aí a gente viu, através até da própria consultoria, né, que a gente estava fugindo um pouco, né, da base, da estrutura da SAIS, do propósito da SAIS existir. Então, a gente estava voltando de novo para aquele momento de prestação de serviço, de manutenção, sabe? E aí eu pedi realmente o descredenciamento. Mas sim, a gente acabou escolhendo qual nicho de mercado trabalhar para fazer sempre o melhor, né? Para entregar melhor. As margens mais apertadas, muito volume de trabalho. Então, qualquer probleminha é um problema gigante, né? Venda é uma coisa que também eu mudei, assim, na pandemia. Antes a gente vendia muito mais, né? Vender notebook, vender monitor, computador. Hoje eu prefiro oferecer uma assessoria de compra, porque a gente sabe que a internet tem tudo. Então, às vezes, eu não consigo competir, né? E aí, muito transparente, eu digo sempre pro cliente, me manda o link que tu tá vendo, que eu te ajudo a escolher. Porque tem cliente que não entende, né? Também não é obrigado a entender de configuração de TI, qual processador tem que ser. Então, eu presto muito mais essa assessoria de compra, de aquisição, do que realmente uma venda, né? Eu prefiro. Assim, quando, às vezes na área da comunicação, na gestão, assim, no assessoramento de comunicação, às vezes tem pessoas que vêm com a ideia de vender, né? Quero abrir um e-commerce, uma loja, vou vender um produto e tal. E eu sempre procuro mostrar isso, né? Como é que tu vai competir, por exemplo, com uma Americanas agora, que a gente viu que tinha um rombo de mais de 40 bilhões, e isso estava repercutindo no preço dela. Ela estava vendendo... Né? Ela estava vendendo um computador com um lucro que não era lucro. De repente ela estava com prejuízo ali, porque alguém está pagando aquela conta, que não era ela. Mas alguém vai pagar aquela conta. Como é que tu vai competir? Não tem como. Não. E daí tu vai montar uma estrutura inteira, vai fazer logística, vai pensar em tudo isso, né? Vai criar site e vai competir com a Magalu, com a Americanas, com a Amazon. Não tem como. Não tem. E aí que vem o papel de tu olhar para dentro do teu negócio e perceber que não tem coisas que não é para ti, sabe? Não tá dentro do teu nicho, não tá dentro da tua expertise, não tá dentro do teu propósito daquilo existir. A gente estava falando, né, da questão de ter loja. Então, assim, a gente teve a loja em Esteio, que durou 2 anos, e não deu certo. E filho pequeno, na época, tinha que ir para Esteio, pegar BR, aquela função sábado, né? Então, não deu certo, fechei. Confesso, saí chorando. Quando eu tirei o logo, assim, eu pensei, cara, não dei certo, de novo, pensei, né? Como assim? Era tudo que eu queria, era ter uma loja. Mas tu tem que ter força e reconhecer que não é dar passo para trás, né? Às vezes é para frente que tá indo. E depois, em 2015, eu recebi o convite para montar a primeira loja container aqui em Canoas, né? Aquele container que tem azul lá na Cezefredo, ele é azul em função da SAIS, porque fui eu que escolhi a cor. Eu disse, eu quero azul da SAIS. E também, nós ficamos pouco mais de 1 ano, quando veio a consultora e disse para mim, Joana, fecha. E eu disse, como assim? Eu acabei de abrir. Ela disse, fecha porque tu não tá ganhando grana aqui. E é prejuízo. As pessoas chegavam ali mais, a Cezefredo ficou mais essa parte de restaurante, para comer pastel, Outro foco. E na época, quando eu fui convidada para colocar a loja lá, não era esse o papel. Foi antes ou depois do Parque Shopping? Foi antes do Parque Shopping. Não, tava junto. Perdão, junto. E o Parque Shopping tem um monte de loja ali, né? Sim. Então, assim, foi uma estratégia que a gente não pensou, né, para abrir. E hoje a SAIS, ela é nossa, assim, né? A gente não paga aluguel, não tem essa despesa. É um endereço de 27 anos praticamente, né? Então as pessoas conhecem, né, o ponto.
E aí, de novo, né, mais um passo. Então, às vezes as pessoas olham, mas tá tudo certo lá na saída. Não, gente, a gente passou por muita coisa, assim, né, tipo, de dar um passo pra frente e outro pra trás. O ponto físico é algo que sempre na cabeça de muitos empreendedores é como um ponto de avanço, né? Às vezes um sonho, né? Sim. Eu vejo muita gente agora, explodiu muita coisa na internet na pandemia. Daqui a pouco vamos passar sobre a pandemia, eu quero que tu fale como é que foi as mudanças, as dificuldades. E daí deu certo na pandemia, às vezes uma lojinha de WhatsApp, sabe? De Instagram. Sim. Pô, e começa a movimentar dinheiro. Pô, daí começa a entrar dinheiro. E começa a namorar, ter um ponto físico. Né? E daqui a pouco vai lá, contrata uma dívida enorme. Nossa. Bota um dinheirão na frente, que para buscar tem que vender um absurdo. E daí, às vezes, acaba quebrando nisso, né? Não foi o caso de vocês, ainda bem. Porque a gente mas teve muita esse olhar. gente quebra, assim, né? Muita gente. E eu acho que foi porque a gente teve esse olhar. Eu agradeço, tem uma pessoa muito importante, assim, na minha vida, que minha amiga Fernanda, que ela foi ela é nossa consultora, né, na SAIS. E ela veio e teve esse olhar, assim, sabe? Ela conseguiu enxergar a estrutura que a gente tinha, o nicho de mercado que a gente precisava atender, ela conseguiu ver todos os nossos pontos positivos e destacar isso no mercado. Então, ter consultoria, ter alguém, e aí eu venho com uma palavra, né, Vanderlei, que eu acho muito importante, que o empresário tem que ter hoje, sabe, o empreendedor, é a humildade, assim, de tu olhar para dentro, saber, eu não sei tudo, e legal, vem uma outra pessoa de fora que te dê uma ajuda, uma consultoria, enfim, sabe, mas tu escutar o que a pessoa tá te dizendo. Importante. E executar aquilo que ela tá te propondo, né, então acho que a gente não quebrou, assim, na época foi bem difícil fechar a loja, porque foi no tempo certo de fechar, sabe, não, esse ponto não é legal para nós. Se quisesse insistir um pouco mais, talvez complicasse. Sim, eram 2 estoques, era filial, né? Então, assim, tinha a parte de contabilidade para cuidar. É uma gama de coisas, assim, para tu poder administrar. E a gente não estava conseguindo, né? Então, assim, foi na hora certa. Fecharam antes da pandemia? Antes da pandemia. Pandemia. E tem uma coisa também que eu acho legal, né? É o ego do empresário, do empreendedor. Então, assim, que é isso que tu falou. O sonho é ter uma loja física. Exato. E, gente, hoje não é isso, sabe? Eu acho que é muito mais de tu fazer a tua entrega, né? Mas eu aprendi. Isso não foi assim, ela sempre pensou assim. Não, eu aprendi na dor. Eu acho que é normal, né? Que é normal. Normal. Tu falaste mais de uma vez em consultoria. Sim. Fernanda, qual é o sobrenome da consultora? Reichenbach. Para o pessoal procurar, porque procura, eu acho que... Procura, porque ela é top. E eu vi no material que vocês também fizeram consultoria no Sebrae, isso? Também. Isso é legal, papel sabe? Das consultorias. Fala um pouquinho nisso. A gente sempre fez isso. A SAIS, mesmo quando era muito menor, nós sempre trabalhamos em buscar evoluir. Eu acho que esse é o ponto, sabe? É tu não aceitar que é assim, é desse jeito e não vou mudar. Eu acho que a gente tem que estar sempre procurando mesmo evoluir e se tornar uma pessoa melhor e um profissional melhor. E às vezes a gente não tem a expertise, a capacidade, né, do que realmente o negócio precisa e tem que procurar ajuda. Eu acho que o Sebrae foi muito importante para nós, né? Fazer parte, como eu te falei, né, da parte do associativismo também me ajudou muito na parte do empreendedorismo. Então, é sempre procurar essas ferramentas, sabe, de auxílio para se fortalecer e entregar uma gestão melhor, mais competitiva e um profissional melhor também, né? E hoje vocês fazem parte da SIX, da Federação, é isso? Sim. O associativismo, como é que é a atuação da SAIS, tua principalmente, né? Porque tu é mais ativa, né? Eu adoro o associativismo. O marido continua na operacional. Operacional, sim. Ele adora. A parte cuida de servidores, dos clientes, é com ele. Mas eu adoro o associativismo e há 8 anos, não, na verdade 10 anos, eu fui convidada, né, pela SIX. A minha empresa, a SAIS, já participava, sempre foi uma empresa associada à SIX, mas aquelas associações, assim, que tu ia lá nos eventos, né, não participava muito. E há 10 anos atrás, na gestão da presidente Simone Leite, ela criou um núcleo das mulheres empresárias de Canoas. E a convite, fui lá saber o que era aquilo, né? Disse, o que é esse movimento? E me encantei. E aí, ali, comecei a participar mais efetivamente, né, da associação. E aí, a gente trabalhou em cima das mulheres empresárias, fiz parte do núcleo, fui coordenadora do núcleo das mulheres, depois fui diretora e ajudei a criar o núcleo dos jovens. Hoje, na SIC, são 6 núcleos, né? Eu estou na frente da vice-presidência. E é muito bacana, assim, o movimento, sabe? É um movimento de desenvolver liderança, de compartilhar experiência, networking, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, assim, quem puder,
né, e for um momento, porque eu entendo que às vezes não é um momento que tu tem que te dedicar mais ou para a família, Sim. ou para o seu negócio, não dá para participar do associativismo, mas se tiver oportunidade, participe. Exige um tempo, né? Uma Exige, dedicação. tem que ter dedicação, tem que participar. Mas o retorno, assim, é muito bacana, sabe? Tanto como profissional. Eu brinco que eu tinha muita vergonha de falar em público, né? Ai, morria de vergonha de fazer apresentação. E hoje eu faço quase todas as sensibilizações que tem no estado, através da Federação, que também tem o Conselho da Mulher Empreendedora, né? Eu viajo o estado sensibilizando mulheres a participar dos núcleos, né, da sua cidade. E eu adoro fazer isso, porque eu recebo muito carinho, eu recebo, assim, eu acho que a gente acaba criando um vínculo de inspiração, né, porque daí a mulher olha assim, poxa, eu posso participar, né, porque desenvolve sua liderança. Eu me lembro que quando eu logo no início, assim, que eu ia fazer as sensibilizações, eu chegava nos lugares e perguntava, tu é empresária, empreendedora? E a mulher dizia, não, eu trabalho para o meu marido. E aí eu corrigia, disse, mas trabalha para o teu marido mesmo? Daí ela, sim, trabalho lá para o meu marido e tal. Passa um tempo, quando a mulher já começa a participar mais do associativismo, no final, assim, de um evento, tu pergunta, e aí, o que tá fazendo? Ah, agora eu sou sócia do meu marido. Então, assim, tu vê a diferença, sabe, desse desenvolvimento, e esse movimento é muito lindo mesmo. Legal. Há 10 anos, eu acho, do núcleo o núcleo feminino, o núcleo das mulheres vai fazer 10. Somos 2 núcleos agora, Agora né? é 2, é isso que eu ia dizer. A gente tivemos eu, a Gisele e o Jorge, do Conselho de Administração aqui do Grupo Otimoneiro, conversando Sim. com o presidente André, lá na Six, que a gente está associando o Grupo Otimoneiro lá. Ótimo. E mais a diretoria. E eles estavam dizendo que criaram um novo núcleo de empreendedorismo feminino porque o primeiro núcleo já não suportava mais, Sim, não Vanderlei, comportava mais tanta Vanderlei, gente. tem uma metodologia, né? Que é a metodologia do empreender, que é da CSB, que é nível Brasil. Então, ninguém ali na Six inventou, é só aqui em Canoas que funciona. Não, é Brasil inteiro. E dentro dessa metodologia, a regra diz que são no máximo 30 empresárias. E o núcleo da SIC já chegou nesse número, já há alguns anos, inclusive. Quando eu assumi ali que o André me convidou para ser vice-presidente, eu disse, olha, presidente, a mulherada quer participar da entidade. E aí vão ter que criar outro núcleo, né? E assim fizemos. E o núcleo começou pequeno, com 6 mulheres, né? Hoje já está no seu limite. Então, assim, o segundo núcleo de mulheres já está lotado também. Então, a mulherada bomba, quer se unir, quer se fortalecer. Tem que mudar o método, o modelo. Senão daqui a pouco vai ter uns 4, 5 núcleos. Cachoeirinha também tem 2 núcleos de mulheres, né? Porque, entende, algumas se encontram pela manhã, outras à tarde, assim, as coisas mudam, né? Mas é bem interessante, assim, o movimento é forte. Nessa parte do protagonismo feminino no empreendedorismo, o que tu nota que ainda é o maior entrave para que o protagonismo seja igualitário? Eu acho que é o fato de ser mulher, né? Assim, eu acho que tu tem que entender que tu pode fazer o que tu quiser, sendo mulher. Não é fácil, né? Eu acho que a gente tem que entender que tu tem que fazer a entrega que tu pode fazer. E hoje a mulher tem vários papéis. Ela está trabalhando, ela é empreendedora, empresária, então ela tem que cuidar do negócio dela, ela tem que entender de marketing, de financeiro, de fornecedor, de funcionário, de pessoas. Então ela tem que se capacitar nessa área. Além disso, ela tem que ser mãe, ela tem que ser a dona da casa, né? Mesmo que tenha alguém para auxiliar, ela vai ter que ajudar a administrar. Ela vai fazer a gestão da casa dela. E ela ainda tem que se cuidar, né? Então, assim, eu acho que isso é muito difícil ainda hoje, né? Mas o que eu gostaria de deixar, assim, o recado? É possível, né? A vida que a gente escolher, tu escolhendo ser feliz, né? E, de novo, assim, acho que é essa palavra que eu acho que quero usar muito ainda esse ano e para os próximos, é a humildade, sabe? Hoje, meio-dia, eu estava em casa e meu filho disse para mim, ontem eu fiz a janta, né? A janta é comigo e meio-dia tem uma pessoa que me ajuda. E aí, ontem ele olhou para mim e disse, a carne não tá legal. Tipo assim, ele prefere a carne da Ângela, que vai lá meio-dia. E tudo bem, entendeu? Dá tudo certo. O feijão da Ângela é o melhor, não tem problema nenhum. Sim. Mas às vezes a mulher que tá lá, ela fica se sentindo culpada. Meu Deus, eu não sei fazer um bife, o feijão é ruim, o bolo não... E, gente, tudo bem. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo de melhor que a gente consegue fazer, né? Cuidando das relações, né? Então, tentar terceirizar o que dá para terceirizar. Tem coisa que não dá, né? Tem que ter aquele momento que é só da mulher mesmo, que é dela. Ela tem que ter um momento com o filho, um momento no negócio, um momento com as relações.
Então, eu queria deixar esse recado. É possível, mas sem culpa, sabe? O perfeccionismo também às vezes incomoda muito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o melhor feito do que perfeito, né? Isso, então, legal. assim, não adianta tu querer exigir demais. E tentar ter um equilíbrio, né? Assim, uma vida... tô lendo um livro que é muito legal, que é Você consegue ser feliz, você está preparado para ser feliz, né? Que é muito legal, que fala isso, assim, mente e corpo saudáveis, né? Pra gente poder dar conta da rotina do dia a dia, que é bem puxada. Mas se tu escolheu, tá tudo certo. Então, uma parte muito importante aqui que tu nos traz é a mulher entender esse processo e não querer, às vezes, tá na mesma batida que, de repente, o colega ou o sócio que é homem, né? Exato. Porque ele tem outro corpo, ele tem outra dinâmica, a cultura que nos envolve exige dele outras coisas que não dela, ela se exige de outras coisas que de repente ele não. Então é entender esse processo para com velocidades diferentes, com jeitos diferentes, poder ocupar o espaço e fazer igual ou melhor, é isso, né? Cada um juntos, né? Eu não gosto muito de dizer assim, mulheres de um lado, homens do outro. Não, eu acho que todo mundo junto e fazendo cada um a sua entrega. E cada um de nós tem a sua expertise, tem a sua habilidade, tem as suas competências, né? E que legal quando isso tudo tá junto e cada um entregando o seu melhor, né? Eu trabalho isso muito dentro das pessoas lá na SAIS, né? Tem a menina que trabalha comigo já há alguns anos, ela começou na recepção. E aí, quando eu olhei, eu vi que ela não estava feliz, né? E eu disse, não, vou te colocar em outro setor. Aí coloquei no financeiro. Não deu certo. Bom, então vou te colocar lá no laboratório. Ela recém tinha ganho um bebê. Disse, não posso desligar essa menina, ela vai ter que dar certo em algum lugar. Gente, a melhor técnica, entende? Então, assim, hoje ela tem um curso técnico, né? Ela faz toda essa parte, é a nossa analista de técnico de suporte de TI, e ela entrega aquilo porque ela gosta de fazer. Então, assim, não adianta tu colocar as pessoas nos lugares errados. Então, assim, as pessoas certas nos lugares certos, definidos com as suas habilidades e com as suas expertises, sabe? Juntos, homens e mulheres. Tu conseguiu ter essa visão, enxergou nela isso com o teu olhar de mulher também, de entender todo o processo, né? Então, normalmente, as mulheres é que conseguem ter essa visão. Os homens não conseguem ter visão mais estreita, né? É, verdade. Mas eu queria que tu desse uma dica para os homens. Os colegas, os sócios, os chefes, como é que eles fazem para tentar compreender esse processo e como é que eles lidam com tudo isso? Sabe que eu trabalho com esposo, né? Então, e é técnico. E eu sempre digo para ele a mesma coisa. Tu com as tuas habilidades e eu com as minhas, né? Eu acho que é isso, é de tu respeitar. E o homem da mesma forma, respeitar as habilidades da mulher. Às vezes o homem tem muito disso, não, eu que sei e tal, né? Mas é tu entender que talvez a mulher, às vezes a gente faz uma festa lá na SAIS, né? De funcionário. Vai ter um balão, vai ter uma flor, vai ter... Tem aquele detalhe, sabe? Aquele cuidado, que às vezes o homem não tem. Mas também, quando chega na hora de fazer cálculo, alguma coisa mais, né, específica, de alinhar um mapeamento de uma estrutura de um rack de servidor, com certeza ele vai fazer o melhor. E tá tudo certo. Eu acho que o grande lance, Vanderlei, de todos os relacionamentos é o respeito, assim, sabe? Tu enxergar no outro o melhor. E o quanto aquilo vai agregar dentro da empresa, das relações, e tá tudo certo. Para as mulheres empreendedoras que estão te vendo aqui, estão se empolgando, se inspirando, como é que elas fazem para acompanhar as tuas redes, o teu material, além dos núcleos ou só nos núcleos? Não, nos núcleos. Eu tenho o Instagram, né, Janaína Santos Souza, que é o meu, com S, Souza, e na SAIS Informática o site é www.sais.com.br. Eu sou super ativa ali na SIX, né, na Federação também, mas em Canoas, agora a gente tem uma ideia de abrir uma nova sensibilização para os núcleos, né, não só para mulheres, né, que é setorizado, mas para todos. Temos o núcleo da gastronomia, se a mulher for da área da gastronomia, ou homens também, né, queiram participar do associativismo. Em breve a gente vai estar abrindo aí uma sensibilização para participar da SIX. As mulheres que procuram e chegam na sensibilização, assim, normalmente elas estão em qual momento? O que tu sente que é a primeira zona de arrebentação que elas precisam vencer? Eu acho que é chegar.
chegar no lugar. Às vezes a mulher não consegue Ela nem chegar sozinha. Ela não chega porque ela acha que aquele lugar não é pra Não ela. é pra ela. Ela acha que não é pra ela, que ela tem que levar, às vezes, até uma amiga pra chegar, porque ela não se sente segura. E aí é que eu digo, o quanto tu te desenvolvendo a tua liderança, né, enquanto pessoa, isso te leva muito longe. Então, tu acreditar que é possível, sim, e que a Six, né, é uma casa acolhedora. A gente quer lá receber não só não são os grandes empresários, mas todos os empresários da cidade, né? Assim como eu fui lá, faço parte, né? Participo. Então é ir, sabe? Eu acho que quando tem uma oportunidade, tu tem que participar, pelo menos ir lá e escutar. Talvez não seja o momento da tua vida, do teu negócio, mas tem que ir lá, escuta, vê se participa, tu vai ser muito bem acolhido, né? Dentro da entidade. E eu acho que para o negócio em si, é quando tu tá naquele momento de, poxa, eu preciso de ajuda, ou eu quero compartilhar a experiência, quero conhecer outras pessoas, quero fazer networking, né? Eu acho que é tudo resultado desse movimento. Eu acho que também participar de grupos vai funcionar muito bem no associativismo e nos grupos de empreendedorismo feminino também, porque imagino que no início da caminhada da mulher empreendedora, a vida pessoal e profissional junto acaba colidindo para não encontrar, como tu falaste antes, tem que ter humildade para entender todo esse processo, mas deve ser comum no início dessa jornada ficar um pouco bagunçada a coisa, um pouco difícil, daqui a pouco o cobertor é curto, né? A pessoa é uma só, não tem como dar conta de tudo, e deve passar por vários processos que de repente nessa troca pode atalhar, né? Encontrar soluções, formatos. É isso, é compartilhar a experiência, né? Eu brinco, eu falo sempre que, uma analogia, né? Que todo mundo diz que quando a gente tá grávida, quando tem nenê, que a amamentação é o momento mais lindo da mulher, que é um momento de conexão entre mãe e filho, que é assim um momento mágico. Me disseram isso, eu tive 3 gestações, né? E aí eu entendi que no primeiro não era assim. Quando nasceu o nenê, eu vi e disse, nossa, mas eu tenho dificuldade para amamentar, e a nenê chorava, e eu chorava junto, e era uma confusão. Meu marido saía para trabalhar, ele voltava de noite, eu tava de camisola, não tinha nem escovado os dentes. Eu disse, meu Deus, mas disseram que era tudo tão lindo e tão mágico. E aí, quando a gente fala em empatia, quando a gente fala de sororidade, é tu chegar para aquela mulher que tá grávida, esperando o bebê, e dizer para ela, olha, é um momento bem lindo, bem mágico. Mas tem todo esse processo aqui que tu vai passar, que talvez seja doloroso, mas tá tudo certo, eu tô contigo aqui. Para os negócios, é mais ou menos isso, sabe, Wanderley? Quando tu pega e diz, todo mundo fala, nossa, mas ser empreendedor é tão lindo, tá sempre com o cabelo escovado, unha feita. Gente, não é. Porque tu tem que pensar lá que tu tem que comprar do teu fornecedor que te faz em 28 dias e parcelar em 10 vezes para o cliente final, sabe? Que tu tem que pensar do marketing que tu não entendeu, que tu não estudou lá na faculdade. Então é isso, tu tem empatia. Eu acho que quando tu participa de grupos, tu tem esta empatia, sabe? De tu mostrar para quem tá do teu lado, olha, eu já passei por isso, né? Que nem eu disse, eu já fechei 2 lojas e tô aqui, sigo firme, acreditando no meu propósito. Né? Então é isso, é tu poder dar força pro outro, né? Que tá no caminho, vamos lá, que eu tô junto contigo. Legal, muito legal. Quero agradecer os presentes que eu recebi aqui da querido. Informática. A balinha, tem tudo. A canetinha que eu já estou usando. Ai, né? ótimo. Quero deixar a dica para esses temas que a gente estava falando aqui agora, sobre empreendedorismo feminino, sobre maternidade. Tem episódios sensacionais do Gil Eked Podcast. Show! Gil Eked Podcast tem episódios sensacionais que dá para aprender bastante, se inspirar. Muito conteúdo legal lá também, tá? E nos encaminhando aqui para o encerramento já do nosso episódio, quero fazer um institucional aqui do jornal O Timoneiro, o Grupo O Timoneiro de Comunicação, que tem o jornal O Timoneiro há 56 anos circulando toda sexta-feira na nossa cidade, na nossa Canoas, agora também nas estações de trem, nas sinaleiras, né, comunicando para um público que só o jornal O Timoneiro consegue comunicar. O Canoas Podcast é gravado aqui no estúdio AT Play, esse estúdio de audiovisual no centro da cidade de Canoas, é junto da redação do jornal O Timoneiro, que foi criado para a gente produzir esses conteúdos, mas também produzir conteúdos de audiovisual para os empreendedores, para os empresários, para todo mundo que quiser produzir conteúdo no digital aqui na nossa cidade e na região de Canoas. Então, assim, ó, mais uma vez, te inscreve aí, segue
Estúdio OT Play no Instagram e também Jornal Timoneiro Canoas. Janaína, muito bom o papo, foi muito legal, tu comunica super bem, né? Dá pra gente fazer um episódio sobre comunicação também. Bora, vamos lá. Porque tu te comunica super bem, de forma clara, inspiradora. Parabéns a todos lá da SAIS, pela história da empresa, por ter... Acho que a gente deixa aqui para os empreendedores que forem nos ver na série aqui vários exemplos e insights de como se reinventar, de como passar por essas adversidades e seguir inovando, produzindo e melhorando. Parabéns pelo trabalho e obrigado por ter vindo aqui no Canoas Podcast. Eu agradeço o convite desde já, né? Acho que é super importante, assim, né? Para a gente falar um pouquinho da história, né? Da empresa, do empreendedorismo, do feminino, né? Dentro desse empreender que não é fácil. E mais uma vez, obrigada, gratidão, assim, por Não podemos deixar de mandar um abraço pro Alexandre, que sim, foi né? quem fez o nosso meio de campo aqui pra gente ter essa conversa, meu parceiro de anos, meu amigão, sim, um super beijo pra ele. Deve estar na praia, né, Vanderlei? Vamos combinar. Será? Eu acho esse calor, não sei, eu acho. Desconfio. Abraço, Alexandre. Valeu, obrigado pra todo mundo que tá por aqui e até o próximo Canoas Podcast. Tchau. Tchau, tchau.